6h40, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias dessa segunda-feira. E você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas nesse segundo turno das eleições. Amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, despacha como governador durante a manhã e à noite participa de debate em TV. O candidato Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, não divulgou a agenda. E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos já conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Manuel Cardoso, falando justamente sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que reconhece o desafio da luta contra a fake news. E olha, esse é o assunto das campanhas, tanto a nível estadual quanto a nível presidencial. A gente tem acompanhado isso com muita frequência. E vem comigo que a gente vai lá para o estúdio da 93.1. Olá, meninos. Muito bom dia. Oi, bom dia. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Tudo certo? Graças a Deus. Tudo certinho. Acabei de falar aqui para o telespectador que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu aí que tem um desafio das fake news. E eu acrescento que está com dificuldade de lidar com isso, né? Bastante dificuldade. Só tá. Exatamente. E uma dificuldade reconhecida pela própria presidente do tribunal, a ministra Rosa Weber, que disse que esse não é um problema local, inclusive, né? Colocou que esse é um problema geral, um problema global. Mas ela foi muito enfática ao dizer que boatos não vão ser combatidos com boatos, mas sim com investigação consubstanciada, verificada, checada, e colocou isso como uma postura da justiça em relação como resposta às fake news ou às notícias falsas. Durante essa coletiva, o ministro Raul Jungmann, do Ministério da Segurança Pública, também apresentou um relatório das ocorrências envolvendo fake news. E aí ele colocou números lá de pessoas que foram ouvidas, de processos, de procedimentos abertos, inclusive de inquéritos, mais de 600 inquéritos já abertos, e deixou claro que na internet não existe anonimato. A Polícia Federal tem mecanismos para investigar a autoria de quem publica fake news, de quem publica notícias falsas. O ministro foi enfático também em colocar isso para que as pessoas não imaginem que vai divulgar qualquer notícia falsa e que vai ficar por isso mesmo. O grande negócio também, Adriane, é que enquanto essas fake news eram sobre os candidatos, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais não estavam conseguindo controlar ali, mas estavam meio que fazendo um corpo mole. Mas aí quando começaram a bater diretamente em notícias falsas sobre a justiça eleitoral, aí rapidamente o Tribunal Superior resolveu se posicionar e dizer que está combatendo e cobrar ainda mais do governo uma postura para combater essas fake news, que por sinal, sinceramente, foi o que marcou as eleições deste ano. Na verdade, é o que tem marcado as eleições deste ano. Continua. Exatamente, tem marcado isso de forma irresponsável. No meu ponto de vista, às vezes não é que a notícia inteira seja mentira. O grande problema é a utilização indevida daquela notícia ou a deturpação daquela informação para enganar as pessoas. E o pior, desculpa. Sim, eu fico muito triste com isso que você relata, de saber que tem pessoas que estão compartilhando, têm consciência de que não é verdade, mas ainda assim, por algum benefício pessoal, algum interesse particular, estimula, continua fazendo isso e depois, se for pego pela justiça, denunciado, vai pagar uma multa sozinho, não vai ter candidato que vai te ajudar, não. Exatamente. E tem consciência de que é mentira, continua fazendo. Exatamente. E aí, o grande X da questão é que as pessoas, o cidadão, o eleitor fica nesse bombardeio de informações falsas e mentirosas em todo canto, tá? Isso não é algo que está acontecendo aqui no Amazonas ou só ali no vizinho, não, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Se utiliza de uma informação, se deturpa esta informação e acaba se gerando um caos, porque o eleitor fica ali louco e muitas das vezes, Adriane, as pessoas acabam não parando e pensando, porque se você raciocinar e refletir sobre aquilo, você entende que é uma fake news.
Eu tenho dito que ultimamente eu virei desmentidora de fake news. As pessoas começam a mandar a mensagem, é verdade isso, é verdade isso, é verdade. Ó, esse fim de semana, por exemplo, centenas de pessoas receberam aqui em Manaus, no Amazonas, ligação com o DDD do Paquistão e também da Suíça, com mentiras também, inclusive que já estão sendo acompanhadas e investigadas pela Polícia Federal, Justiça Eleitoral e também Ministério Público Eleitoral, porque estão usando as mais diversas formas de criar essas falsas notícias. Aí, como você bem disse, a questão do TRE, que quando chegou na Justiça Eleitoral falou assim, peraí, comigo não. Foi o que desmentiu uma fake news sobre as urnas, que não foram apreendidas na estrada de Altazes, né? Circulou essa informação de que algumas urnas estavam sendo transportadas em carros particulares de forma para favorecer candidato A ou B. E aí a Justiça Eleitoral falou, não, peraí, isso é mentira, isso é uma fake news. Agora, a imagem é forte, né, Adriane? Quando você verifica uma foto, ou várias fotos circulando nas redes sociais de um veículo com urnas, com caixas lá da Justiça Eleitoral, com urnas eletrônicas, e isso preocupa todo mundo, sobretudo neste momento. Então, a imagem, como o Cleiton falou, pode ter lá um dado de informação, sim, pode ser que tenha um fato lá por trás, mas o que ocorreu aí foi uma blitz de policiais militares da 8ª Companhia Independente da cidade de Altazes. Iranduba, se não me engano. Não. Ali no Altazes. Não, mas a companhia aí de é Apucareiro da Várzea. Exatamente. Fez a abordagem do veículo, um veículo de responsabilidade do chefe do cartório de Altazes, que trazia, de acordo com o TRE, ele trazia essas urnas para Manaus. E ele, como técnico, como responsável, tem autonomia para fazer esse tipo de transporte, para fazer esse tipo de movimentação. A Polícia Militar, inclusive, em nota, disse que não ocorreu nenhuma irregularidade na abordagem. Simplesmente foi uma abordagem, verificaram quem era, que estava realmente transportando as urnas e nenhum problema. Mas a forma como a imagem foi divulgada é que cria o caos e gera, inclusive, essa suspeição ou gera alguma suspeição sobre o pleito. E é por isso que a Justiça tá se manifestando contra as fake news também. E vou dizer mais, foi uma tremenda irresponsabilidade de um oficial, que inclusive, segundo informações da própria Polícia Militar, já foi identificado e, segundo o TRE, informação que a Polícia Militar não confirmou, mas segundo o TRE, deve responder a procedimento administrativo por conta disso. O pior de tudo isso, Adriane, foram pessoas que receberam essas fotos e começaram a dizer que essas urnas estavam modificadas para candidato A ou candidato B. Isso é da maior irresponsabilidade que se possa ter. É como associar qualquer coisa a um candidato ou outro. Gente, parem. E outra, eu inclusive sugiro aqui a todos os eleitores que quando tiverem qualquer dúvida, basta procurar os sites oficiais das campanhas, os Instagrams das campanhas, os Facebooks das campanhas, porque tudo o que for verdade de cada uma delas vai estar no plano de governo deles, vai estar lá exposto na campanha deles. É só isso. As pessoas, às vezes, disseminam a informação falsa sem mesmo confirmar lá nos oficiais, né? Nos sites e nas redes sociais oficiais. Isso acaba sendo um poder que o cidadão tem na mão, porque antes as pessoas não tinham como manifestar, como expressar o seu pensamento, como tem hoje. As redes sociais, a tecnologia acaba dando suporte, dando essa condição para que o cidadão possa se manifestar sobre qualquer tipo de assunto e, neste momento, sobre a política, que é o assunto mais importante socialmente que o país vive neste momento, mas assim como o cidadão é responsável pelo voto consciente, ele também é responsável por aquilo que ele divulga nas redes sociais, por aquilo que ele repercute. É responsável, inclusive, por saber se isso que ele está repercutindo para os seus grupos, para os seus familiares, para as pessoas que o conhecem e confiam nele, se essa informação é verídica. Eu, mais uma vez, chamo a atenção para a responsabilidade da pessoa, do sujeito, do cidadão, diante de todo esse processo. E aí, não custa a gente lembrar que a Justiça está de olho e que, de fato, é possível chegar, sim, aos autores. É o tal do Me Falaram, né? Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente começo de semana para vocês e para os ouvintes da 93.1. Bom dia.
Até amanhã e que Deus nos abençoe nesse começo de semana, porque pode esperar para falar em fake news, a semana está só começando. Pode crer que vai surgir muita coisa a mais essa semana. Deverá ser a semana do fake news. Bom dia, Adriane, boa semana, até amanhã. Tchau, tchau, até lá. Até amanhã. E agora a gente vai falar de um triplo homicídio. Outros crimes foram registrados aqui em Manaus, além de um triplo homicídio que a gente vai falar ainda. Outros crimes foram registrados aqui em Manaus. Na noite de sábado, no bairro São Jorge, criminosos atiraram contra um grupo que estava sentado em uma calçada. Uma pessoa morreu. Quem vai contar os detalhes sobre esse caso para a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, quem era a vítima dessa ocorrência no São Jorge? Adriane, a vítima era Felipe Oliveira de Souza, de 24 anos. O Felipe estava em frente a uma lan house junto a outras pessoas quando um carro se aproximou. Pessoas que viram como o crime aconteceu disseram que os homens armados saíram do veículo e dispararam na direção do Felipe. Uma outra bala acabou acertando também um homem de 38 anos que não foi identificado. Tanto Felipe quanto a outra vítima, todos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. O Felipe morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar. Ele levou um tiro na perna e outro também no abdômen. Segundo informações da polícia, o Felipe já tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também passagem por roubo. Essas informações foram repassadas aos PMs justamente pelos familiares do Felipe. Agora a polícia vai precisar investigar para tentar identificar mais este crime aqui na cidade e tentar identificar as pessoas que tiveram participação neste assassinato. Por enquanto, ainda não se tem nem sequer mesmo a placa do veículo que foi utilizado para este assassinato aqui na cidade de Manaus. A pessoa que foi atingida, o homem de 38 anos de idade, segue internado no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. Por enquanto, ainda não se tem o estado de saúde atualizado desta pessoa que levou, inclusive, um tiro no pescoço. Não foi só este crime registrado aqui na cidade de Manaus, não. Teve um outro lá no Puraquequara. Os policiais receberam uma denúncia por meio do 190 de que havia um corpo lá. Assim que os PMs chegaram no local, realmente identificaram, o corpo estava enrolado em um lençol com um tiro na cabeça e com os pés amarrados. A polícia acredita que o homem tenha sido executado em um outro local e depois foi jogado ali naquela área. O Puraquequara já é uma área, inclusive, conhecida por isso. Vários corpos são encontrados ali constantemente porque os criminosos muitas vezes cometem um assassinato em determinada zona da cidade e acabam desovando, que é como a polícia, na verdade, fala, quando se joga um corpo em um determinado local. Também não se tem nenhuma informação sobre este caso, na medida em que ali também, principalmente à noite, é uma área escura, também em algumas outras localidades pouco habitada, então não se tem informações sobre os suspeitos, nem se foi utilizado algum veículo neste crime aqui na cidade de Manaus. O Antônio Pinto do Nascimento, de 37 anos, morreu com um golpe de faca no peito. Ele estava bebendo em um bar que fica no Cacau Pireira, distrito de Iranduba. Segundo informações, o bar, inclusive, fica localizado numa área considerada vermelha, que é uma área de intenso tráfico de drogas. Pessoas que viram como o crime aconteceu disseram que um jovem chegou até ele e desferiu o golpe de faca na região do peito. Antes de, inclusive, desferir este golpe, este mesmo jovem tentou atirar, mas, segundo informações, não conseguiu. Então, ele estava com uma arma que falhou, por isso decidiu utilizar esta faca. Não se sabe a motivação do crime, se havia uma briga anterior, se foi a mando de alguém. O caso deve ser investigado também pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O Antônio teve que ser trazido aqui para Manaus para receber atendimento médico. Ele foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade, mas também não resistiu aos ferimentos. Ele deixou uma filha e uma esposa que está grávida. Então, um caso lamentável que aconteceu também lá no distrito de Cacau Pireira, em Cacau Pireira, distrito de Iranduba. A polícia também tem trabalho por lá e vai precisar elucidar este assassinato aqui na capital amazonense e também o assassinato que aconteceu na região metropolitana da cidade. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações.
E agora sim a gente fala de um triplo homicídio. É um caso muito chocante, onde 3 jovens foram brutalmente assassinados no bairro Armando Mendes, na Zona Leste. Os criminosos chegaram a filmar o momento em que 2 das vítimas são esfaqueadas. E o vídeo foi compartilhado nas redes sociais. Mas essas imagens são tão cruéis, tão fortes, que não têm condições de serem exibidas. Mas assim que foram compartilhadas, a polícia começou a investigar o caso e conseguiu localizar 3 dos 5 suspeitos envolvidos nesse caso, inclusive um adolescente. As jovens foram assassinadas neste terreno que fica no final da Rua 1, no bairro Armando Mendes. O local é de difícil acesso, inclusive aqui fica a mata do colégio IFAM. A gente não teve acesso ao local, mas os policiais civis e militares e os agentes de corpo de bombeiro que tiveram que entrar para fazer a perícia e fazer a remoção dos corpos, encontraram muitas dificuldades no caminho, até porque parece uma mata fechada que não dá para ver quase nada. Lá no local eles encontraram 3 corpos. 2 são das meninas que são mostradas no vídeo e um é de um rapaz que ainda não foi identificado. Esse rapaz, segundo a polícia, era do mesmo grupo criminoso dos assassinos. Com a colaboração da comunidade e da família e também pela ousadia dos acusados de terem divulgado os homicídios na rede mundial. Isso também chamou atenção demais e comoveu a sociedade toda, comoveu o bairro. A delegacia de homicídios ontem mesmo já começou a agir. A polícia começou as investigações assim que o vídeo começou a ser circulado nas redes sociais. Pelo menos 5 pessoas estão envolvidas neste crime. 3 já foram presas. Um menor foi detido. Ele é o responsável pela filmagem. O outro preso é o autor. É o cara que aparece nas imagens esfaqueando as adolescentes. É um absurdo e a motivação que é estarrecedora, Briga de facção criminosa contra facção criminosa. Isso aí é o que mais chama atenção, é o que mais nos estarrece, que mais, e também nos aborrece, porque vocês viram ali a prática de uma barbárie, uma coisa que é da era medieval, que não se via mais acontecer, entendeu? Então esse absurdo está elucidado. E aí, na segunda-feira, nós iremos apresentar à sociedade, se Deus permitir, todos os acusados, todos os autores desse crime bárbaro. Os outros 2 que não foram presos já foram localizados? Já estão identificados, ainda não foram localizados. Mas eu acredito que pela comoção grande que o crime causou e a devida identificação aí, eu creio que eles devem ser denunciados aí e presos dentro do mais curto prazo de tempo possível. No local do crime, a perícia localizou a faca e uma pá utilizada nos homicídios. O autor dos assassinatos, identificado apenas como Pablo, foi preso no ramal São Francisco, que fica no quilômetro 43 da rodovia AM010. Ele não tem passagem pela polícia, mas confessou aos policiais que é integrante de uma facção criminosa. O Pablo fala de traição, fala que elas não é bem traição, porque segundo eles são da facção rival. Mas falavam em entregar eles e coisa desse tipo. É uma briga de facções. Segundo os presos me informaram, ele era um comparsa e ao final eles não confiaram nele e acabaram matando também. O menor, que foi detido no momento em que os policiais faziam a remoção dos corpos, foi abordado pela PM quando caminhava pelas ruas do bairro. A gente sempre está falando abordar. Então, numa das abordagens, nós encontramos 2 jovens, um menor de idade, inclusive, que estava com esse vídeo, E aí foi importante para começar as investigações. Então, a partir dessas investigações, hoje também a atuação do Canil, a Força Tática acionou o Canil, nós pudemos encontrar aí os corpos, E assim dar prosseguimento, e a Polícia Civil fez a continuação desse trabalho aí, que foi muito importante para desvendar, e encontrar esses supostos criminosos aí.
De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Joedson Maia Nobre, de 21 anos, Lorena Amaral Souza e Emily Souza Lima. As duas meninas tinham apenas 18 anos. Já presos foram identificados como Paulo Henrique Porfírio de Souza, de 20 anos, e Pablo Lima Freitas, de 22 anos. O terceiro suspeito é um adolescente de 15 anos, que foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Olha só a situação. Todo mundo muito jovem, o mais velho de todos aí com 22 anos. Um adolescente de 15 anos participando de um crime tão brutal. A gente vê como o tráfico de drogas consegue contaminar a sociedade de uma forma tão violenta. Esses 3 jovens foram mortos ali por uma execução. O vídeo é fortíssimo, não tem como a gente mostrar aqui, mas foi de uma forma muito brutal. E enquanto matavam, diziam que tinha que se respeitar. E foi com uma violência muito grande também, que aconteceu ali nessa casa que a gente mostrou ainda há pouco durante a reportagem, né? E isso mostra como esse tipo de crime, de execução, com prova, com vídeo para publicar em rede social, é uma espécie de extrato, né, de comprovante do que de fato foi feito. Uma forma também de impor medo, temor em relação ao tráfico de drogas. E é isso que normalmente eles tentam, conseguir dominar as áreas por medo, por temor, fazendo com que a população tema dessa forma. E a gente fica muito entristecido de ver pessoas tão jovens dentro desse universo que dificilmente tem saída, uma vez que já está lá dentro, né? Normalmente a saída é a cadeia ou morte. E a gente tem noticiado isso com muita frequência. A polícia precisa dar um freio, porque assim como morrem pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, morre muita gente inocente que não tem nada a ver com essa história, com briga por facção. A gente perde qualidade de vida, a gente perde o direito de ir e vir, a gente perde o direito de ficar na frente de casa, porque tem facções brigando por domínio de bairros, de áreas aqui na cidade. E um homem foi preso depois de trocar tiros com policiais da Rocan na tarde desse sábado. Segundo a polícia, o suspeito tinha saído da cadeia dias antes. De acordo com os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, este é Matheus Danilo Barros Dias, de 20 anos. Ele foi preso depois de atirar contra os PMs durante uma abordagem na tarde desse sábado. Segundo a polícia, Matheus foi preso em 2016 por tráfico de drogas e no início desse ano por porte ilegal de arma de fogo. Mas depois de disparar contra a Rocan aqui na rua São Sebastião, no bairro São Raimundo, Matheus foi preso novamente. Estávamos em patrulhamento aí na área do São Raimundo, onde está acontecendo aí essas brigas de facções aí, né? E ao desembarcar, o indivíduo atirou contra a minha equipe. Esperamos o momento e a hora certa e conseguimos neutralizar a ação dele com um tiro na perna. Com Matheus, a polícia apreendeu 2 pistolas. Uma calibre 7,65, a arma usada para atirar contra a polícia, e uma .40, que o preso guardava em casa. Quando vocês chegaram na residência desse homem, os familiares disseram que eles tinham saído da cadeia há pouco tempo. Sim, o pai dele colaborou na boa, que está com 15 dias que ele foi solto da cadeia. Está com 15 dias que ele foi solto com 2 armas de fogo. O mesmo caiu no mês de maio com 2 armas de fogo. E depois de denúncias anônimas, a polícia conseguiu interceptar a carga de maconha que estava em uma embarcação no porto da Ceasa. A droga saiu do município de São Paulo de Olivença, na região da Tríplice Fronteira, e seria distribuída em Bocas de Fumo, aqui de Manaus. Uma pessoa foi presa. 30 quilos de maconha do tipo skunk apreendidos com uma bandeira de identificação de um país vizinho aqui da América do Sul. Essa apreensão ocorreu na noite desta sexta-feira, por volta de 7 horas, no porto da Ceasa, na zona sul aqui da capital. Os policiais chegaram até o entorpecente depois de uma denúncia anônima informando que uma embarcação vinda do interior do Amazonas estaria transportando essa droga. Eles prontamente foram até o porto da Ceasa para checar a veracidade dessa informação, montaram um cerco e conseguiram identificar a pessoa que estaria transportando todos esses tabletes de maconha. Ele foi identificado como Robenilson Ramos Ferreira, de apenas 24 anos. Foi feita a abordagem da embarcação próxima ao porto da Ceasa. A embarcação que vinha de Tabatinga, um barco de recreio grande, né? E ao fazer a varredura no local, o conferente do porão, responsável pelo porão, numa entrevista ele relatou que havia material entorpecente guardado no porão do barco.
As equipes desceram, foi mostrado que ele estava num local muito escondido, por baixo de chapas de ferro, e conseguimos remover esse material e apreendemos aí aproximadamente 40 quilos de maconha do tipo skunk. Essa droga ela seria desembarcada em Manaus e abasteceria as bocas de fumo. Vale ressaltar que ela foi embarcada em São Paulo de Olivença e o rapaz responsável pelo frete que foi preso iria receber a quantia de R$27 mil. Essa ação que resultou na prisão do Robenilson e também na apreensão dessa determinada quantia de entorpecentes foi uma ação conjunta envolvendo o Departamento de Narcóticos e também a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Agora, delegado, a gente vê que mesmo com a Polícia Civil atuando constantemente, né, principalmente no interior do estado, ainda é constante que esses criminosos aí consigam entrar em determinadas embarcações com essas quantias de drogas. Como é que está sendo o trabalho da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência justamente para inibir essa ação? A gente conta com um apoio aí de uma ferramenta de trabalho importantíssima, que é o cão farejador da Secretaria de Inteligência. Né? Ele vem conseguindo desenvolver aí um trabalho fantástico, né? Até porque os criminosos, como você disse, eles inovam a cada instante, né? E com a ajuda desse cão a gente consegue identificar aí as formas dinâmicas que eles inovam para realizar o translado dessa droga. Quero também enfatizar também a integração, né? Esse trabalho não é só com a Polícia Civil, a SEAI, a Secretaria de Segurança Pública, faz um trabalho de integração tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Caso o Robenilson aí não tivesse a ação criminosa frustrada pela Polícia Civil, ele iria distribuir esses entorpecentes em várias bocas de fumo aqui da capital. E um delegado teve a arma da Polícia Civil levada por bandidos durante um assalto. Esse crime ocorreu na quinta-feira passada em uma distribuidora na Avenida Via Láctea, no conjunto Morada do Sol, na zona sul de Manaus. O delegado e funcionários do estabelecimento foram feitos reféns. A arma roubada é uma pistola 840. 4 infratores em um veículo Siena branco e placa PHU 2829 participaram do crime. Esse veículo foi encontrado minutos depois no Coroado. Outros 2 carros levados pelos bandidos foram recuperados. Um deles estava com o delegado e pertence à polícia. Mauro Célio Pereira da Silva é um dos suspeitos e foi preso ontem pela manhã em um ramal no município de Iranduba. Ele era investigado pelo roubo do Siena usado no crime. Mauro já responde por outra infração e era monitorado por tornozeleira eletrônica. E agora vamos falar de coisa boa? O novo posto do Cine vai ser inaugurado hoje aqui em Manaus e vai oferecer 53 vagas de emprego. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Olá, Thea, muito bom dia. Onde vai funcionar esse novo posto e quais são essas vagas disponíveis? Tem muita vaga, né? Muita vaga sim, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, esse novo posto do Cine Manaus vai funcionar na Avenida Constantino Neri, número 1272. Esse endereço fica relativamente perto do T1, né, do terminal ali da Constantino Neri, mas dá também para você pegar o ônibus que passa pela Constantino Neri e descer bem pertinho do posto do Cine. Por conta dessa inauguração que acontece hoje, viu, Adriane, os outros postos do Cine que funcionam aqui na capital amazonense, eles vão estar fechados. Eu estou falando aí do posto da ouvidoria, dos postos das galerias populares, do posto que funciona no Via Norte, na zona norte da cidade, e também do posto do T4. Hoje não vai ter funcionamento nesses postos e, inclusive, o da ouvidoria só vai abrir a partir de quinta-feira e esse posto, a partir de agora, ele vai ser utilizado apenas para a emissão das carteiras de trabalho de primeira e de segunda vias. Portanto, é muito importante que as pessoas tomem consciência de que agora existe esse novo posto da Constantino Neri que vai ter essa centralização de vagas ali perto do centro da cidade. A gente lembra que temos aí disponível hoje 53 vagas. Esses currículos, né, os documentos necessários devem ser entregues no horário de 8 às 14 horas. É o horário padrão que funciona nos postos do Cine, né? E nessas 53 vagas, a gente tem aí pelo menos 29 vagas para pessoas com deficiência. Então é importante que essas pessoas que queiram concorrer a essas vagas levem, além daqueles documentos que a gente está acostumado, o RG, CPF, né, certificado de residência, certificado de escolaridade, levem também aquele laudo da deficiência atualizado 2017-2018. Em relação às outras vagas, os cargos que têm maior número de vagas disponíveis são garçom,
tem 4 vagas pelo menos para garçom, tem 3 vagas para mecânico, mas dentre essas outras opções, tem também vaga para estoquista, para pessoas que cuidam de estoque, né? Para arte finalista, tem vaga para enfermeiro, tem vaga para açougueiro, tem vaga para vendedor. Então são aquelas opções que a gente está acostumado a ver realmente no Cine Manaus, que vão estar disponíveis. Os outros postos, tirando da ouvidoria e tirando o que inaugura hoje, voltam a funcionar já a partir de amanhã, viu, Adriane? Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente vai para o intervalo e na volta vamos falar da UEA. Hoje é o segundo dia do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas, tem também cartão de confirmação do Enem. E a gente vai trazer, claro, as informações do esporte. Não saia daí.